Hoje temos o prazer de conversar com Diomedes Mariano, o Dió, o poeta. E o poeta é o homem que tem a sensibilidade aflorada. Eu queria que você dissesse, agora que sentou a poeira, qual foi a emoção que lhe deu o título de afogadense. Amigo Luciano, foi uma emoção muito grande porque Afogados foi a cidade que eu adotei como minha segunda casa. Cheguei aqui aos 10 anos de idade, peguei um carinho muito grande por a cidade de Afogados, tenho procurado divulgar da melhor maneira possível nas minhas viagens como repentista, como poeta por esse Brasil afora. Então tenho procurado divulgar Afogados como nunca. Então Afogados para mim é minha segunda mãe, a terra que eu adotei e não me vejo morando em outra cidade. Então agradecer o vereador Pedro Raimundo, que teve a ideia de me presentear com o título de cidadão afogadense, e dizer que a noite do dia 15 passado foi marcante, porque estive ali ao lado de Edier José, carnaibano, que muito tem feito também e contribuído com a história de Afogados, a nossa querida Paizinha, que apesar de ser de Jaboatão, 99% das pessoas eu acredito que pensavam que Paizinha fosse de Afogados, e ao lado da nossa querida Sônia de Humberto, como chamamos, que apesar de ser de Itapetim, chegou aqui a Afogados ao lado de Humberto, vieram a trabalho, construíram família aqui, construíram residência aqui, fixaram residência e passaram a ter o mesmo amor e o mesmo carinho que todos os filhos que nasceram em Afogados da Engazeira. Então eu dividi aquele espaço naquela noite com aquelas pessoas, para mim foi gratificante demais. E pelo motivo que eu estava dividindo. Então hoje eu sou mais do que nunca um cidadão afogadense, que eu já me considerava, mas faltava o carimbo, como diz nosso amigo Nil Júnior. E esse carimbo foi ratificado naquela noite, me deixando assim extremamente gratificado para o resto da minha vida. Muito bem, poeta. Agora eu te perguntaria o seguinte, vamos voltar lá para Tabira, lá quando você chegou nesse mundão de meu Deus, e aí eu te pergunto, como foi que você despertou o gosto pela poesia? Como é que a pessoa se descobre poeta? Eu nasci no sítio Barra de Soldão, que na época pertencia a Tabira, né? Nasci no dia 19 de fevereiro de 64, e Solidão fui registrado também logo de imediato, e 5 ou 6 meses depois foi que Soldão emancipou-se. Então, até então pertencia a Tabira. Então fui registrado em Tabira, e como toda criança pobre, não fui diferente. Nas lutas da roça, do campo, ao lado dos meus irmãos, a gente passava o dia na roça, limpando o mato, catando fava, tucaiando gado. E na época, por falta de meios de comunicação, o que se tinha era um rádio. Onde tinha um rádio naquela época como é que se diz? Era uma riqueza muito grande. Lá em casa mesmo veio ter rádio muito tempo depois. Até um rádio ABC A Voz de Ouro. Então, a literatura de cordel, na época, predominava. A feira que o papai fazia era a quarta-feira em Tabira. Então, todas as quartas eu vinha para Tabira e comprava aqueles cordéis. Então, quando chegava em casa, à noite, a gente passava o dia na roça. Quando chegava à noite, mãe ia ler os cordéis para a gente. Então, eu achava interessante e comecei tentar fazer uma coisa aqui, outra ali. No dia seguinte, eu saía tentando fazer alguma coisa, alguma estrofe, alguma coisa parecida com aquilo que eu via no cordel. E a partir daí eu fui tomando gosto, isso com idade de 7, 8 anos de idade. Também surgiam muitas cantorias na região, e quando papai permitia, eu ia com meus irmãos assistir às cantorias, e era um dos primeiros que chegava e um dos últimos a sair. Então meu gosto partiu por aí. Depois eu comecei a rabiscar uma coisa, outra, e procurar fazer, e foi aflorando cada vez mais. Então, desde então, 7, 8 anos de idade, que eu comecei a tomar gosto pela poesia, e só então eu fui descobrindo que tinha algo diferente em mim, que eu tinha uma certa facilidade de criar, de fazer, de inventar. Então só depois foi que eu vim entender aquilo
como o dom da poesia, como que eu tinha nascido com o dom da poesia. E sou muito gratificado, agradeço a Deus demais por isso, que tem me feito muito bem. E hoje você é um dos exponenciais da poesia, do repente, é reconhecido, não é? Canta com os maiores cantadores da atualidade. E agora eu te pergunto, Dió, você começou a cantar assim, você lembra os que você mais cantava no início de sua carreira? Luciano, como eu disse, todos esses cantadores que iam lá para a região, eu posso citar alguns, por exemplo, Manuel de Souza, João Pedro, que inclusive já é falecido, era ali do sítio Paraguai de Carnaíba, era Laranjinha do Sertão, que também já é falecido. Então esse pessoal cantava muito na região, e todas as vezes que eu ia para as cantorias, o pessoal da região, da comunidade, já sabia que eu fazia algum verso, aí dizia, aqui tem um poeta. Quando era já para o final da cantoria, dei um banhãozinho com ele, deixei ele cantar um pouquinho. Então eu me sentava, cantava 5, 10 minutos com esse pessoal, ainda sem atinar direito, sem atirar no alvo certo, mas já saía alguma coisa. Então esse pessoal foi quem primeiro afinou a viola para mim, colocou uma viola em minha mão. Então depois, com idade de 10 anos de idade, que eu vim para a cidade, aí comecei a expandir mais esse lado aí, cantando com Lavandeira, com João Moraes, com Zé Feitosa, com Expedito Galdino, com Geraldo Machado, com Nelson Baião, que também foi um dos grandes incentivadores. Foi por aí, o meu início foi praticamente com esse pessoal. E aí você, já consolidado como poeta, porque já havia ingressado, não é, nesse mundo, e aí começaram os festivais. Vamos ver aí os festivais que você lembra e que participou deles. Um dos primeiros festivais que eu participei durante toda a minha trajetória eram os festivais de amadores que aconteciam na região, festivais que eles faziam para aquelas pessoas que não faziam profissão, que era meu caso. Então eu participei uma das primeiras vezes em Riacho do Meio, ao lado do poeta Paulo Tiago, fui até levado por Beijo, Sebastião Siqueira, e cantei com Paulo Tiago, que é um filho natural de Riacho do Meio, e vim embora antes do término do festival, e no outro dia fiquei sabendo que tinha ficado em terceiro lugar. Foi até Beijo que trouxe meu troféu, que eu guardo até hoje com o maior carinho. Então depois passei a participar de festivais com Zé Liberal, o saudoso Zé Liberal, que na época morava em Itabira, que é filho de Jabitacá, Afonso Manu, entre outros. E profissionalmente, assim se dizendo, o meu primeiro festival foi no ano de 82, na cidade de Campina Grande, o festival que eu fui a convite de Ivanildo Villanova, onde na oportunidade eu me duplei com Pedro Bandeira. Ô Dió, o nosso querido João Paraibano, ele já disse uma vez no mote, cantando, ele disse que o poeta não tem pátria, o mundo é seu. E aí eu te pergunto, faz uma relação assim das praças, em que você já cantou assim, que lhe deixa alguma lembrança marcante? Olha, eu costumo dizer que o Pajeú, o cantador, ele sendo aprovado no Pajeú, ele está pronto para qualquer coisa. O Pajeú realmente é a faculdade do cantador. Tantos cantadores, quando vêm de outras regiões para cantar no Pajeú, eles têm um certo temor. Então você cantando em Itapetim e você sendo convidado a cantar novamente em Itapetim, então pode ficar tranquilo que é porque você foi aprovado. Porque lá eles não criticam o cantador, eles não menosprezam o cantador, aplaudem, curtem. Agora, se o camarada não tiver uma desenvoltura legal, ele não volta mais como cantador, não, para cantar em Itapetim, não. Então eu tive grata satisfação de cantar várias vezes já em Itapetim, em São José do Egito, que também estive lá há poucos dias com o Sebastião, já fiz o Quintal da Cantoria várias vezes, fiz com o Sebastião Dias, fiz com o João Paraibano, fiz com o Valdir Teles, fiz com o Fenelon Dantas, e em outras praças menos, assim, de menor exigência poética, como se diz. Aí estive em São Paulo, estive em Brasília, Teresina, estive em Petrolina, Campina Grande, João Pessoa, Recife, e sem relacionar as cidades de menor porte, como praticamente todo o interior de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, eu já me apresentei
já tive o prazer de passar divulgando Afogados da Engazeira e minha poesia. Poeta, você é de uma memória invejável. O outro Zé de Cazuza. E a gente está aqui nesse bate-papo e tal, e não se pode conversar com um poeta sem que se ouça uma poesia. Então mexe aí no baú, aí na prancheta da mente, e joga uma poesia, depois a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Pois é, tem um trabalho que eu fiz a pedido do pessoal da escola Cônego João Leite. Foi um trabalho que eu fiz sobre o rio Pajeú. E esse trabalho depois eu fiz até sem dar muita importância ao tema, mas depois foi ganhando uma conotação maior e chegou a ser publicado por uma cartilha do Meio Ambiente, uma cartilha da Secretaria de Educação do Estado, e foi distribuído nas escolas. Eu até intitulei O Rio Está Vivo Ainda, que foi um trabalho que pediram para eu mostrar o ontem e o hoje do rio, que inclusive ainda continua da forma que eu não queria ter visto. Eu vi o rio quando tinha seus bancos de areia, eu joguei bola na areia do rio, eu pesquei na areia do rio, eu tomei banho nas águas do rio Pajeú. Pesquei na areia do rio não, pesquei no rio, na água do rio, porque na areia não se pescava nada, mas joguei bola na areia do rio, morei aqui às margens do rio Pajeú, e hoje infelizmente o que a gente vê onde for o leito do rio, uma verdadeira floresta. Isso nos entristece muito, uma podridão enorme, esgotos. Então eu disse o seguinte, mostrando o ontem e o hoje do rio Pajeú. Inclusive na poesia eu friso quando o rio botava água ali na Manuel Borba, que eu morava na casa de minha avó, na Manuel Borba, vizinho a Chico Dentista, e uma vez a gente acordou de madrugada com água dentro do muro. Passava ali em Pedro Batista, tudo é onde, quando eu falo no trajeto que o rio mudou o caminho, mudou o curso. Então eu digo, nosso Pajeú querido, rio dos mais respeitados, que quando cheio espelhava o rosto de afogados. Quem foste tu, quem tu és? Foste um dos fortes pajés impondo um enorme respeito, e és hoje um índio cansado, tendo um sentimento ilhado na solidão do teu leito. Não conto as vezes que ouvi tua garganta bradando, e a tua água barrenta descer nos desafiando, espumas amareladas, brutalmente carregadas pela braveza da enchente, e remansos como potros, dando empurrões uns nos outros, querendo chegar na frente. Quantas barreiras quebrastes ao longo dos anos teus, quando acolhias as águas vindas das latas de Deus. Quanta vazante dormias sob o líquido que descia pulsando na tua veia, em busca do oceano, e a gente passava um ano para ver de novo a areia. Lembro, Pajeú querido, teu passado exemplar, quando um poeta cantou teu trajeto rumo ao mar. Inspiraste cantadores, e aos olhos dos pescadores assombração e ciúme a tua enchente causava, e o Chico se encarregava de transportar teu volume. Quantas crianças nadavam nas margens das águas tuas, quantas vezes revoltado invadiste algumas ruas, e logo depois que invadias, arrependido tu ias, recuando de mansinho, assumindo as próprias culpas como quem pede desculpas por ter errado o caminho. E hoje, velho cacique, estás muito diferente, como um guerreiro ferido pela tua própria gente, por onde a água correu, a baronesa cresceu, a fé dentina aumentou, e com isto a poluição por ter te pego a traição veio pra luta e ganhou. E hoje acumulam lixos como mato, arame e fio, estão vomitando esgotos na boca do pobre rio que se encontra transformado, tanto entulho acumulado por onde o líquido correu. Vamos salvar nosso irmão que está de vela na mão, mas se ainda não morreu. Já é hora de fazermos uma limpeza em geral, para devolvermos ao rio a beleza natural, conservá-lo por inteiro, torná-lo velho guerreiro que atualmente não é, cartão postal de afogados, e nós orgulhosos curvados aos pés do nosso pajé. Aí, essa é a verve, né? O estro do Diomedes Mariano. E eu perguntaria, Diomedes, você conviveu com ele e conheceu, teve uma certa afinidade. Eu perguntaria para você, uma espécie até de uma homenagem que a gente pode fazer, a importância que teve o professor Zé Rabelo para o cantador do repente, para a poesia nordestina. Zé Rabelo, dentro do parâmetro educacional, ele deu uma contribuição muito grande para a poesia, quando ele criou a cadeira
na faculdade em Arco Verde, cadeira do repente da poesia. Zé Rabelo divulgou mais do que ninguém o cantador de viola, o repentista. Ele não abria um júri, ou então durante o transcorrer do júri, da fala dele, sem usar um estrofe de um cantador. E às vezes dele mesmo, porque ele era um poeta extraordinário. Então Zé Rabelo deu uma contribuição muito grande, passou a levar os cantadores para fazerem apresentações na faculdade em Arco Verde. Eu tive a felicidade de ir com o João Paraibano certa vez, e foi magnífico, foi esplendoroso, e ele prendia, a forma dele se expressar, ele prendia a atenção de todos, e a gente, era uma aula que a gente dava onde as pessoas não davam um chiado, ficavam ali com aquela atenção enorme, prestando atenção ao que se dizia, o que se falava. Então ele foi de uma contribuição muito grande. Outra vez cantei com o João em Recife, ele foi quem fez a abertura da cantoria daquela melhor maneira que só ele sabia fazer. Um orador acima da média e um poeta extraordinário que contribuiu muito, e muito mesmo, com a cantoria e com o cantador, com a arte da poesia nossa. Poeta, hoje nós temos grandes cantadores, alguns até ilustrados, com uma bagagem cultural excelente, podemos dizer. E sem desmerecer a ninguém, mas vamos fazer uma seleção dos melhores cantadores da atualidade. Pois não, olha, muitas pessoas me perguntam quem é o maior poeta que você considera na atualidade, carregando viola. Eu digo João Paraibano. Aí diz, oxê, e Ivanildo Vila Nova? Eu digo, não, eu considero João o maior poeta e considero Ivanildo o maior cantador. Porque Ivanildo é o que canta tudo, já está dizendo o que canta tudo. E João é o que do nada ele tira tudo. João extrai, o verso de João é a pura essência. É tanto que certo dia eles vieram cantar aqui em Afogados, João e Ivanildo, e quando eu fui apresentá-los, eu disse aquilo que eu não escondo de ninguém. Eu digo, estão aqui para mim o maior poeta e o maior cantador. E expliquei por quê, como estou explicando agora. Mas temos poetas maravilhosos aí, um Sebastião Dias, a gente não pode deixar de fora, os Nonatos, um Raimundo Caetano, um poeta extraordinário, um Edmilson Ferreira, um próprio Valdir Teles, um cantador impressionante, um repentista acima da média, de um carisma impressionante. Temos Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Geraldo Amans, que infelizmente é muito preguiçoso, praticamente não quer mais cantar, mas tem potencial demais. Um Daldete Bandeira, Rogério Menezes, Antônio Lisboa, Hipólito Moura. Temos um elenco muito bom. Podemos dizer que nós temos aí um elenco de uns 20 cantadores de primeiro nível, poeta. Destacando-se, assim como eu disse a você, o maior poeta e o maior cantador, que eu considero João Paraibano e Ivanildo Vila Nova. Paisagismo sertanejo com João Paraibano não tem melhor. Não tem. João talvez teria, se estivesse vivo e se tivesse se dedicado exclusivamente à cantoria, Manuel Filó. Manuel Filó tinha umas coisas parecidas com João Paraibano. As imagens de Manuel eram semelhantes às imagens de João Paraibano. Se não, vejamos no estrofe dele, que ele disse: eu admiro demais o mistério da roseira. Quando uma flor emurchece, nasce uma outra flor que cheira, sem diferença nenhuma do perfume da primeira. Então a cantoria de Manuel Filó era por aí. Poeta, nós falamos aí rapidamente em Daldete Bandeira. Dava para sair o plantador de milho para a gente ilustrar essa gravação? O maior orgulho do mundo. É uma poesia que eu declamo muito por aí, do nosso querido Daldete Bandeira, que além de um grande poeta, é um grande compositor, compõe poemas maravilhosos, músicas. Então, nesse do plantador de milho, ele disse: sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata, que nunca calçou sapato, nunca deu nó em gravata. Moro perto da cidade, mas para falar a verdade, só vou lá de feira em feira, ou se houver precisão de batizar um pagão ou ir ver uma parteira. E no dia que eu registrei o meu menino mais novo, o juiz estava abusado, gritando no meio do povo. Me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho, e disse mais uma piada dessas que a boca não cabe. Matuto besta só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filhos que enfeitassem sua vida, e eu, sabendo daquilo, fui direto na ferida. Disse: o senhor está zangado, tem 10 anos de casado e a mulher não tem um filho.
A sua comida fina não contém a vitamina que tem a massa do milho. A minha família é grande, 10 filhos e a mulher. Sua família é pequena, é porque o senhor quer. Sua mulher lhe embroma, quase todo dia toma anticoncepcional, se vicia na novela, dorme tarde, faz tabela e esquece do principal. Ouvi o senhor dizer que está gastando por mês mais de 6 salários mínimos só com perfume francês. Diz que a vida é uma bomba, que foi não foi, leva tromba com mercadoria falsa. Doutor, comprar perfume estrangeiro é para quem possui dinheiro nos 4 bolsos da calça. Lá ninguém fala em perfume, que o que eu tenho na minha casa é graxa de carne assada pingando em cima da brasa. E a minha esposa Maria, nova, robusta, sadia, para toda vez que eu quiser passar o pão na manteiga, que para isso a minha nega é mulher sendo mulher. Caro doutor, lá em casa ninguém não conversa em luxo, tirando uma roupa nova, o resto é encher o bucho. Que eu não viciei meu povo a comprar sapato novo para os forrós do sertão, e ao invés de um colar de ouro, comprar rabada de um touro e mando fazer um pirão. Como é galinha pé seco e não galeto de granja, ao invés de refrigerante, bebo é suco de laranja com rapadura de mel. Escute aqui, bacharel, conversa longa me atrasa, quer ver a mulher ter filho? Bote um plantador de milho para dormir na sua casa. Bonito, poeta. Diomedes, aí a gente vê, por exemplo, hoje com toda a tecnologia, nós estamos guardando isso aqui para a posteridade, e a gente pensa o que se perdeu de Pinto do Monteiro, de Antônio Marinho e de tantos outros, né? E aí eu pergunto a você, hoje a poesia ela tem os meios de divulgação. Agora, no poeta em si, há uma renovação na cantoria, na poesia, no repente? Sim, nós temos aí vamos classificar, por exemplo, esse pessoal que a gente citou desse instante, esse grupo aí de João Paraibano, vamos dizer que esse elenco, aí uma faixa de uns 50, você entra a faixa dos 50, 60 anos, aí na faixa de 35 a 50 nós já temos por aí o Hipólito Moura, o Edmilson Ferreira, os Nonatos. Aí temos surgindo agora um Zé Carlos do Pajeú, aqui em Itabira, um garoto com 22, 23 anos. Temos a Cris de França, no Ceará. Temos Jonas Bezerra, também no Ceará, um garoto de 26, 27 anos. Então está havendo uma renovação. Tem muita gente por aí ainda que eu não conheço, mas que certamente está enveredando pelo caminho da poesia, da cantoria, para que ela não morra. Porque quando se passou a geração de Pinto, de Antônio Marinho, ficou aquela preocupação, e agora, o que vai ser? Aí surgiu essa geração maravilhosa de Ivanildo Villanova, de Geraldo Amâncio, desse pessoal todo, e com certeza quando essa geração passar vai vir outra, porque isso é uma renovação, como você diz, isso é como água de cacimba, quanto mais se tira, mais mina, então não vai deixar de nascer poeta nunca. E nós já temos aí realidades na cantoria, cantadores aí com 22, 23 anos, que certamente preencherão os lugares desses, quando esses que estão aí se aposentarem, e preencherão muito bem. Poeta, há nesses aí, alguns que você citou, eles estão partindo para uma vertente que eu acho perigosa para a poesia genuína. É quando o cantador, o repentista, ele se descaracteriza, ele deixa a viola, o pé de parede e parte para gravar músicas, orquestrar, com instrumento e tal. Quer dizer, tira toda aquela originalidade da poesia em si. Como é que você vê isso aí? Eu concordo plenamente com você. Inclusive, as pessoas às vezes me interrogam, dizem, eu gosto, pessoas até leigas no assunto, dizem, eu gosto da poesia, mas o que eu não gosto, eu gosto da cantoria, tudo. O que não me entra é a viola, é o toque da viola. Aí eu digo, olha, o que caracteriza o cantador é a viola. Eu digo, o cantador está para a viola, como o pandeiro está para o coquista, como o samba, como a guitarra está para o roqueiro. Então, um roqueiro sem guitarra não é roqueiro. Um coquista, um embolador sem pandeiro não é embolador, não é coquista. Então, o cantador, o repentista sem viola não é repentista. Então, eu não condeno ninguém, porque as pessoas talvez encontrem um meio, até financeiramente falando, melhor, enveredando pelo caminho da música, mas é como você diz, tira totalmente a originalidade. A cantoria ela tem que se manter como começou, com a bandeja, com a viola, a coisa tradicional, o elogio, a cantoria de elogio, que é para não fugir da originalidade, da tradição da coisa. E muita gente ainda mantém
Acho que 80% ainda mantém essa originalidade e essa característica. Mas é preocupante quando essas pessoas desviam o caminho, pensando até no lado financeiro, que cantador de viola nunca vai ser, financeiramente, nunca vai ter um patrimônio elevado. Até porque é muito difícil as pessoas entenderem cultura. A cultura é vista por pouca gente. Então, é uma coisa mais que o cantador faz para satisfazer o ego. Como é que se diz? O destino dele é aquele. Então, é muito importante isso, e não deixar morrer, não deixar descaracterizar-se aquilo que ele nasceu para aquela função. Ele nasceu para aquilo. Ele nasceu cantador para cantar de viola, para cantar elogiando as pessoas, para cantar no pé de parede, e não pode fugir disso nunca. Resumindo, a essência, a beleza, a originalidade da poesia está no pé de parede e, se possível, até iluminado por candeeiro, porque é exatamente ali no pé de parede onde o poeta se revela com toda a sua potencialidade. Uma coisa é o poeta no pé de parede, outra é o poeta no festival. Concorda comigo? Exatamente, porque justamente quando surgiu a cantoria não tinha modernidade, não tinha, como você disse, não tinha gravador. Quantas coisas boas se perderam? Não tinha o gravador, não tinha a luz de Paulo Afonso, como o povo dizia, não chegou a luz de Paulo Afonso. Era na base do candeeiro, era aquela precariedade, não tinha quem gravasse, não tinha muita gente, muitos não tinham nenhum rádio ainda para ouvir o cantador, onde naquelas cidades que tinham programa de rádio, que antigamente os cantadores moravam nas cidades onde tinham programa de rádio. Por isso que Afogados, como a Rádio Pagéu foi uma das mais antigas, e sempre teve programa de violeiro. Por aqui morou Ivanildo Villanova, morou em Afogados da Engazeira, Raimundo Borges morou em Afogados da Engazeira, Moacir Laurentino, Zé Feitosa, Zé Pequeno, Zé Miúdo. Por quê? Porque tinha uma rádio, tinha uma emissora de rádio, e nessa emissora tinha programa de rádio. A mesma coisa, vamos dizer, Patos com a Rádio Espinhar, a Rádio Panati, Caicó com a Rádio Rural de Caicó. Então, a originalidade da cantoria não pode morrer. Pinto, certa vez, cantando ainda na luz do candeeiro, e já de manhãzinha, que já mudou muita coisa da cantoria de antigamente. Antigamente se começava uma cantoria às 7 horas da noite e até 7 da manhã do dia seguinte, no gogó, não tinha microfone, e o cantador era tão iluminado, ele estava fazendo tanto uma coisa divina, uma coisa de Deus, que ele não enrouquecia, cantava a semana toda. Hoje tem gente metida a frescura, vamos dizer assim, que canta 20 minutos, diz que está rouco, entendeu? Cheio de nó por as costas. Talvez a bagagem seja pouca, né? Às vezes. Aí Pinto do Monteiro cantando 4 horas da manhã e já tinha começado a cantoria 6, 7 da noite e ele foi dizendo, cansado, já querendo parar, aí deu um toque através de um verso. Ele disse: berra um bode no chiqueiro, relincha longe o cavalo, pia o pinto, canta o galo ciscando pelo terreiro. A vaca no tabuleiro muge fazendo uma prece, um candeeiro esmorece, chia um grilo na parede, chora um menino na rede e o dia não amanhece. É bonito. Aí é da Cascavel, da poesia. Poeta, aí vamos falar aí na sua obra, o que é que você tem de gravado entre CD e DVD? Eu tenho 2 CDs gravados, tenho um CD gravado em parceria com o João Paraibano, intitulado Esse é o Sertão Cantado por Quem Melhor Lhe Conhece, e tem um CD gravado com Sebastião Dias, intitulado Violeiros do Pajeú. Foi um projeto apresentado por nosso amigo João Eudes, de Carnaíba, e através do Fucultura, da Fundar, o governo do estado, a gente gravou esse CD, ficou muito bom. E tenho muitas participações em DVDs, mas em festivais por aí afora. Tenho participações em DVDs com Valdir Teles, com Sebastião Dias, com João Paraibano, com Edésel Pereira. Isso em festivais por esse Nordeste afora. Agora, gravado propriamente mesmo, só tenho 2 CDs, um com João Paraibano e um com Sebastião Dias. E tem um que eu estou gravando agora, Diomedes Mariano e convidados. Em breve estará na praça, se Deus quiser. Então vamos mexer mais uma vez aí na memória do poeta. E tu vai dizer, Dió, pra gente, um fato curioso aí, que passou aí nessas suas andanças por esse mundo afora, e que merece ser gravado aqui pra gente. Um fato curioso, Luciano, é que eu comecei, como eu disse a você, comecei a me interessar pela poesia aos 7, 8 anos de idade. Estou com 47 anos de idade. Em muitos cantos ainda sou visto como poeta amador, porque eu não vivo exclusivamente da profissão. E até hoje eu não sei sequer afinar a viola.
Então os cantadores têm o viola, tudo, aí a gente vai para os cantos, as pessoas afinam a viola para mim, me entregam pronto. Eu não sei afinar, eu não sei tocar, só sei mesmo fazer o repente, às vezes, né? Mas nem toda vez. Mas aí quando brincam comigo, eu digo, rapaz, é porque eu estou imitando Pinto. Pinto também não, tanto fazia a viola de Pinto ter 10 cordas, como ter uma, como não ter nenhuma, porque ele também não tocava, é meu caso. Eu nunca vi uma coisa difícil de aprender, foi tocar viola, que eu já insisti, viu? Mas nem aprendo, nem sei afinar e nem sei tocar. Mas graças a Deus, com a cantoria eu tenho... as pessoas nem percebem essa falha minha, mas eu estou expondo agora. Quero deixar claro que nem sei tocar viola e nem sei afinar. A você ver, né? Nem todos ou ninguém é perfeito, né? Tem que ter um defeito aí pelo meio. Mas, poeta, foi bom esse papo, não é? Que a gente deixou aí gravado alguma coisa, porque você é uma fonte inesgotável de poesia. É esse amigão que a gente tem, essa pessoa simples, e na sua simplicidade é que está exatamente o valor que nós temos que lhe dar. Poeta, logo no começo do nosso papo, você falou que ainda criança você tentava, relembrando o cordel, você tentava fazer alguma coisa parecida e tal, estava ali, vamos dizer, engatinhando nas letras da poesia. Mas aí você chega em Afogados, já menino, e com aquele dom, e soltando alguma coisa, e a turma parece que lhe instigava, não é isso, no Banco do Brasil. Eu soube de alguma coisa nesse sentido aí. Isso aí aconteceu realmente, porque eu cheguei aqui aos 10 anos de idade, já fui trabalhar com Tiane Sete, né? Uhum. Estou até hoje, graças a Deus. Era no Bazar das Mildezas, ali na rua Antônio César, Major Antônio César, hoje é na Manuel Borba, o Borbão. Então eu trabalhava com Aniceto e aqueles... os mandados diários do Banco Brasil, vai no Banco Brasil, pagar essa duplicata, fazer esse depósito. E toda vez que eu chegava no banco, o pessoal já sabia que eu fazia alguma coisa, aí juntava-se Milton Papagaio, juntava-se Fernando Pires, Iltinho, vem cá, faça um verso com fulano, com cicrano, mexendo comigo. E eu naquela rudeza danada ainda, mas tentava já fazer alguma coisa, e que prestasse ou que não prestasse, mas eles aplaudiam, me abraçavam e parabenizavam. Todas as vezes que eu chegava lá era bom, porque às vezes eu até furava a fila, né? Pra mim era bom que eu não levava nem muita maçada. Vem cá, e me tirava da fila, às vezes tinha 5, 6 pessoas na minha frente. Vem cá, diga aí um verso com fulano tal, com cicrano, Beltrano. Nem citar nomes aqui, mas eu lembro de tudo isso. Então, era Iltinho, era Fernando, era Milton, eram as pessoas que me incentivavam muito, porque Danizete, quando veio chegar no banco, eu já tinha passado por essa fase aí, já estava bem mais adulto. O Danizete, eu lembro também, lembro do Bazar das Mildezas, lá no Beco de Zezé, que vendia muito peça de bicicleta e tal. E o Danizete também já ensaiava umas poesias, e é um poeta. Exatamente. E aí eu pergunto, isso é feito papeira, quando dá na família assim? Vamos registrar isso aqui, porque o Danizete vai ver esse filme, não é? E você vai dizer agora o tamanho do poeta que é o Danizete, ou é só conversa fiada? Não, o Danizete também é um poeta extraordinário, é porque ele não dedicou-se muito ao improviso, mas se for preciso ele improvisa. Sim, numa mesa de glosa, que a gente às vezes sim, está nos cantos e cria uma mesa de glosa, inventa ali, ele faz o verso. A glosa é o verso dito sem ser ao som da viola, sem ser cantado, é o verso dito. Então ele improvisa e escreve muito bem também, inclusive certa vez foi dado mote a ele, mulher, tu és a culpada dos tombos que eu dou na vida, para ele não dizer que eu só recito verso dos outros. E ele disse, vou desistir de viver, procurar outro caminho, porque sem o teu carinho antes prefiro morrer. De que adianta eu ter uma casa repartida, uma cama bem comprida e dormir nela desforrada. Mulher, tu és a culpada dos tombos que eu dou na vida. E tinha também meu irmão Elias, que já está no outro plano, e Elias também improvisava, também fazia. Mas assim, nós não temos antecedentes na família com esse dom. As pessoas dizem, mas você herdou de alguém e tal? Eu digo, não. Minha avó gostava muito, contava causas, mas não criava, não improvisava. Então, lá em casa, graças a Deus, eu nasci com essa facilidade. Danizete tem uma facilidade muito grande, Elias tinha, e tem algumas das irmãs também que, se apertar, elas escrevem alguma coisa. Poeta, já disseram que o poeta ele se revela e produz muito quando ele está sofrendo ou quando ele está muito feliz. Nesse momento, eu creio que você está muito feliz,
a musa não está muito longe. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, você vai ou improvisar ou dizer puxar aí da memória alguma coisa mais lírico, mais de amor, que toca no coração. Você sabe o que é que eu quero dizer. Eu quero dizer, inclusive, uma estrofe que eu fiz para minha namorada, Emanuele, no mote que eu mesmo criei, de só obrigado, meu Deus, por ter me dado o presente de amor que eu merecia. Eu disse: hoje, graças a Deus, eu vivo em paz, respirando amor na própria pele. Demorei, mas se achei Emanuele diferente bastante das demais. O auxílio que eu quero, a mesma traz. Quando eu quero um contrato, ela auxilia. Deus lhe fez sem fazer segunda via e seu cartão de mulher não foi clonado. Obrigado, meu Deus, por ter me dado o presente de amor que eu merecia. E quero agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que é muito gratificante para mim deixar esse registro, esse pequeno registro, mas que com certeza vai servir futuramente para quem gostar de relembrar, de rever algumas coisas. Com certeza está isso aí. E vou me despedir com esse verso, dizendo que Dedé Monteiro disse que eu tenho 3 pátrias, né? Solidão, Tabira e Afogados. E eu digo que, é como João Paraibano disse, o poeta é sem pátria, mas eu estou muito bem, estou muito feliz, estou num momento muito feliz da minha vida. Quero agradecer por tudo isso, eu acho que a gente tem aquilo que merece. Agradeço por tudo que eu passei, e com certeza por tudo quanto eu vou passar, quero agradecer antecipadamente. Gosto muito de Afogados da Engazeira, amo de coração, do sertão, do Pajeú, e sou muito feliz por ser poeta, por ser sertanejo, por ser pajeuzeiro, e dizer o seguinte: sertão sertanejo é valorizar os nossos costumes, as nossas raízes, não sentir vergonha das mãos calejadas, da pele marcada pelas cicatrizes. Sertão sertanejo é ser bravo e forte, respeitar a vida, não temer a morte, ter a paciência por Deus exigida. Sertão sertanejo é ser como nós, no verso, na rima, na arte e na voz, divulgando a arte nos palcos da vida. Muito obrigado.